Aqui vão algumas informações importantes para você se proteger da infecção por esse novo coronavírus. Na medida do possível, evite aglomerações. Lave as mãos com frequência ou use álcool gel, especialmente depois de tocar as áreas de grande circulação de pessoas, como metrô, supermercado, ônibus. Evite levar as mãos aos olhos, o nariz e a boca. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca com o antebraço ou use um lenço descartável. Jogue imediatamente no lixo e limpe suas mãos. Se estiver com sintomas leves, como febre, tosse ou nariz escorrendo, não é necessário ir ao hospital. Em 80% dos casos, a doença vai se resolver em uma semana sem complicações. Mas se estiver com cansaço intenso ou falta de ar, piora ou retorno da febre após um período de melhora, você deve procurar atendimento médico. Ainda não existe vacina ou medicamento específico para esse novo vírus. Portanto, a melhor estratégia é a prevenção. Olá pessoal, sou o farmacêutico Expedito Júnior e hoje você vai assistir a nossa terceira aula. Mas se liga, você só pode assistir a nossa terceira aula se você já tiver assistido a aula 1 e 2, Introdução à Anatomia, os planos anatômicos e os eixos de movimento. Você precisa saber especificamente dessas partes para que você consiga entender nosso terceiro assunto, com o tema o estudo dos movimentos. Agora você vai ficar com a professora Natália Reineck, do canal Anatomia Etc. E lembre-se, qualquer dúvida, pergunte. Bons estudos! Os movimentos do corpo humano acontecem nos planos anatômicos e ao redor dos eixos. Quando eu digo que eles acontecem, que os movimentos acontecem nos planos, é como se eles deslizassem sobre o plano anatômico. Então, para entender os movimentos do corpo humano, você primeiro precisa ter bem claro na sua cabeça os conceitos de posição anatômica, de planos e de eixos. Bom, agora vamos ver quais são os principais movimentos do corpo humano. A gente não vai abordar todos nessa aula, mas vamos falar quais são os principais. Os movimentos que acontecem no plano frontal e ao redor do eixo antero-posterior são chamados de movimentos de abdução e adução. A abdução pode ser definida como um movimento que faz com que o membro se afaste do plano sagital mediano. E a adução, por sua vez, seria um movimento que faz com que o membro se aproxime do plano sagital mediano. Lembrem que o plano mediano é aquele que passa exatamente no centro do corpo, dividindo ele em dois lados iguais, em lado direito e lado esquerdo. Para ficar mais fácil, imaginem uma linha passando bem no centro, exatamente no meio do meu corpo. Quando eu abro o meu membro superior, por exemplo, eu afasto o membro dessa linha que está passando no centro do corpo. Portanto, este movimento é chamado de abdução. Enquanto quando eu fecho o meu membro superior, eu aproximo o membro dessa linha e esse movimento é chamado de adução. E esses movimentos de abdução e adução acontecem não só na articulação do ombro, como eu estou mostrando aqui para vocês, mas acontecem também em outras articulações, como a articulação do quadril, por exemplo. Os dedos das mãos e os dedos dos pés também realizam abdução e adução, mas aqui a gente precisa de um cuidado especial, porque a abdução e a adução dos dedos das mãos e dos pés acontecem levando em consideração e como referência o plano mediano da própria mão, do próprio segmento, e não do corpo inteiro. Tanto nas mãos quanto nos pés, então, nós temos os movimentos de abdução quando os dedos se afastam e de adução quando os dedos se aproximam. Agora a gente vai falar sobre os movimentos que acontecem no plano sagital e ao redor do eixo laterolateral. Esses movimentos são chamados de flexão e extensão. A flexão pode ser definida como um movimento que diminui o ângulo de uma articulação, aproximando os ossos, enquanto a extensão aumenta o ângulo da articulação,
afastando esses ossos. Essa definição pode ser um pouco difícil de visualizar em algumas articulações, mas lembrem que os movimentos que deslizam sobre o plano sagital, que está passando no meu corpo, dividindo ele em dois lados, são movimentos de flexão e extensão. Então, se eu ficar na vista lateral, fica mais fácil de visualizar, porque o plano está entrando dessa maneira no meu corpo, de frente para trás, enquanto o eixo dos movimentos de flexão e extensão, ele está entrando aqui na lateral do meu corpo. Então, os movimentos que vão deslizar sobre esse plano e vão ocorrer ao redor do eixo lateral são os movimentos de flexão e extensão. Então, nós temos várias articulações que fazem esses movimentos, como, por exemplo, flexão e extensão de ombro, flexão e extensão do cotovelo e assim por diante. Os punhos, o quadril, o joelho também fazem esses movimentos de flexão e extensão. Cuidado para não confundir o movimento de flexão e extensão de joelho, porque a flexão de joelho acontece com a perna se deslocando para trás, em direção à parte posterior da coxa, enquanto a flexão de cotovelo acontece com o antebraço se deslocando para frente, em direção ao braço. E aqui, especificamente na articulação do tornozelo, os movimentos que acontecem aí no plano sagital são chamados de dorsiflexão e flexão plantar. A dorsiflexão acontece quando o dorso do pé se desloca para cima, em direção à parte anterior da perna, enquanto a flexão plantar acontece quando a planta dos pés, a parte inferior dos pés, se desloca para baixo. Como diria minha sobrinha, a dorsiflexão é o pé de palhaço, enquanto a flexão plantar é o pé de bailarina. Nós temos também os movimentos de rotação, que acontecem no plano transversal e ao redor do eixo longitudinal. Lembrando que o plano transversal é o plano horizontal que separa o corpo em parte superior e parte inferior. Portanto, os movimentos que deslizam sobre esse plano são chamados de movimentos de rotação. As rotações podem ser mediais, quando elas acontecem em direção ao plano mediano, ou elas podem ser laterais, quando elas acontecem se afastando do plano mediano. A gente tem, por exemplo, a rotação medial e a rotação lateral do ombro. Mas outras articulações também fazem esse movimento, como o quadril e a cabeça. E o último movimento que nós vamos conhecer hoje é o movimento de circundução. E esse movimento não acontece ao redor de apenas um eixo, porque na verdade ele é a combinação de vários movimentos. A circundução são movimentos circulares, que acontecem em articulações como o ombro e o quadril. Revisando então, os principais movimentos articulares que nós vimos nessa aula são a abdução e a adução, que acontecem no plano frontal e ao redor do eixo antero-posterior, a flexão e a extensão, que acontecem no plano sagital e ao redor do eixo látero-lateral, e a rotação medial e a rotação lateral, que acontecem no plano transversal ao redor do eixo longitudinal. Por último, nós vimos a circundução, um movimento circular resultante de um conjunto de movimentos e que acontece em articulações como o ombro e o quadril.